E hoje nós vamos então iniciar. Tivemos um bom período, não é? Até domingo passado, sobre a carta aos Efésios. E hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens que certamente durará mais um bom tempo de meditação nesta carta tão abençoadora para as nossas vidas, para que possamos compreender, né, o agir de Deus em meio a uma igreja que caracteristicamente apresentou muitos problemas, e a grandiosidade e a graça e misericórdia do Senhor foi abundante, né, em ajudar aquela igreja, confirmar aqueles irmãos que ali viviam até o fim, assim como está escrito na sua palavra. Meus irmãos, para nós começarmos então esta exposição, é muito importante que nós tenhamos um vislumbre, né, um entendimento claro acerca da cidade de Corinto, onde a igreja foi ali instalada, plantada. Então, há de fato alguns dados importantes que nós precisamos trazer introdutoriamente para que haja uma compreensão das dificuldades que aquela igreja ela enfrentou, né, por conta da cidade de fato onde havia então a sua instalação. Observe, queridos, que a cidade de Corinto, então, juntamente com os seus fatores, né, uma cidade rica, economicamente falando, com dados sociológicos importantes e de muita religiosidade mística e misturada também, foram então um ambiente, né, de uma profunda influência na maneira de entender então por que o apóstolo Paulo escreveu tais coisas, né, para aquela igreja. Observe que a cidade de Corinto era uma cidade portuária, ou seja, quando a cidade ela possui este instrumento comercial, de fato há muita movimentação, pois é um lugar onde se transportam muitas mercadorias para todas as partes do mundo, ou para muitas partes do mundo. E naquele ponto então importante deste porto, havia então uma ligação muito forte desse porto com a Itália e com a Ásia. Então havia um tráfico de mercadorias muito importante naquele tempo. Observe que a cidade de Corinto também, irmãos, era um palco de muitas atrações culturais e também atraía muitas disputas esportivas, como uma Olimpíada. E tudo isso, juntamente com o comércio, juntamente com tudo que se praticava ali, favoreceu então o desenvolvimento econômico das pessoas. Na igreja, por sinal, haviam pessoas bem-sucedidas financeiramente, mas também haviam pessoas pouco sucedidas financeiramente. A cidade também atraía pessoas do mundo inteiro, tanto do Oriente como do Ocidente. Então havia a população, né, bem eclética, né, naquela cidade. E o dinheiro então era o grande atrativo, que trazia consigo os seus benefícios, mas também os seus malefícios. Então uma cidade grande, uma cidade influente. Os romanos eram quem comandavam aquela cidade, com suas leis, com todo o seu viés cultural e também religioso. Então há três características resumidas que nós podemos detalhar sobre a cidade de Corinto. Era uma cidade que tinha uma religião muito forte, com a sua filosofia e artes dos romanos. Tinha também as religiões místicas do Egito por parte da Ásia. Os orientais estavam ali também inseridos naquela cidade, e também haviam as sinagogas e crenças representadas pelos judeus, e tudo eles faziam em nome de Deus. Toda esta quantidade, né, de viés religiosos estavam ali presentes. Observe, irmãos, que em Corinto, junto a tudo isso, então cresceu também a depravação humana, que era muito forte. Dinheiro, homens e mulheres disponíveis, com muito prazer, com muita atração, com muita coisa que acontecia, e isto favoreceu, não é, tanto um declínio, né, moral da cidade em si, com muitas questões ligadas à sexualidade, como também a todo tipo de religião que se ali vivenciava. Para termos uma ideia, havia então um deus grego que era representante da medicina. E este este deus grego chamava-se de Asclépio. Então este deus grego, né, assim como era considerado, ele havia sido construído uma sala para que ele pudesse atender as pessoas que estavam enfermas. Então havia muita doença sexualmente transmissível na cidade,
e este deus grego, ele tinha uma sala específica para ele, e as gravuras das paredes, que hoje é um museu, e haviam gravuras de genitálias humanas consagradas às entidades, para que as pessoas pudessem, ao olhar para aquelas gravuras e fazer determinados tratamentos, pudessem ser curados, né? Então vejam que havia o templo de Afrodite, que se mantinham ali em torno de 1000 prostitutas ativas para as cerimônias religiosas que se praticavam ali. Em Corinto, irmãos, o pecado de natureza sexual era abundante, né? E isto era uma característica, essa era uma característica da cidade. E meus irmãos, diante de tudo isso, o nosso Deus, ele olhou para Corinto, levou o apóstolo Paulo até lá, e ali foi plantada uma igreja, naquele meio tão complexo, socialmente falando, e religiosamente falando também. Então a igreja ali colocada, queridos, talvez a maior de todas as contribuições teológicas de nossa carta em estudo, a carta dos Coríntios, para a fé cristã, seja a compreensão que o apóstolo Paulo tinha acerca da natureza da igreja. A igreja, ela tinha, no entendimento do apóstolo Paulo, tanto a sua importância local naquela cidade, como também a importância macro da cidade, em que ela ali representava, em acolher pessoas de todas as partes para poder estarem ali servindo ao Senhor. Assim, o resultado é que aqui, meus irmãos, mais um ensino sobre a igreja, ela é trazida em duas imagens, né? Como nós falamos, a primeira imagem é a imagem local, ou seja, a igreja local é o templo de Deus em Corinto, conforme no capítulo 3 e os versos 16 e 17. Mas a segunda imagem apresenta-nos também a igreja como o corpo de Cristo. São essas as imagens que o apóstolo Paulo traz, e para nós é muito rica termos a ideia clara de que fazemos parte de um corpo de Cristo, que representada está em qualquer parte do mundo, como também o corpo de Cristo aqui reunido, servindo neste lugar aqui. No meio, irmãos, de tudo isso, a igreja, então, para a qual Paulo escreveu, era de fato um espelho desses aspectos da cidade. A igreja, ela possuía características herdadas por esta complexidade vivenciada na cidade. Havia, portanto, na igreja uma variedade de povos. Judeus estavam na igreja, gregos também participavam da igreja, livres e também escravos. Então havia esta quantidade de pessoas de várias origens ali servindo ao Senhor na igreja. A igreja também havia, como nós falamos, pessoas de diferentes condições financeiras, sociais. E havia, de fato, irmãos, uma herança dessas pessoas convertidas da cidade na igreja. E essas pessoas vieram com uma herança moral pecaminosa, frágil, onde se tolerava no ambiente da igreja, na vida dos crentes, desvios éticos e morais, como se não houvesse nenhum problema. Então este era um dado importante a ser destacado na carta. E o apóstolo Paulo nos traz na sua carta todas essas informações acerca dessas dificuldades que havia de fato de ser resolvida. Então Paulo, ele tratou de 11 problemas da igreja. Desses 11, apenas um é de cunho teológico, que era um pequeno grupo, que no capítulo 15 nós vamos encontrar com este assunto, um pequeno grupo dentro da igreja que negava que Jesus Cristo havia ressuscitado. E aí é um ponto crucial na fé cristã, que desmonta, toda a base estrutural daquilo que o cristianismo representa. Mas os outros 10 assuntos são assuntos ligados a questões morais, questões de desvios de conduta, de problemas de relacionamento. E a carta apresenta, nós vamos encontrar 3 temas importantes, que é exatamente uma igreja dividida, ou seja, divisão dentro da igreja. Havia problema doutrinário, de ensino, e também da imoralidade. Então é bem verdade, irmãos, que as cartas paulinas que foram escritas a essas igrejas deram resultados, e esses problemas foram solucionados, né? Houve de fato um êxito maravilhoso como resultado. Por fim, na minha introdução aqui desta carta, eu devo considerar, juntamente com os irmãos, que foram escritas a Corinto não 2 cartas, mas 4 cartas. Dessas 4, 2 se perderam e não temos acesso a elas. E observe que a primeira carta que nós conhecemos, na verdade, é a segunda carta. Observe que em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, o apóstolo Paulo vai dizer que
já tinha escrevido antes para eles. Então essa primeira, antes desta primeira que nós conhecemos, não existe, não temos acesso a ela. E a segunda carta que nós conhecemos, na verdade, era a quarta carta, pois em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 3 e 4, apontará o destaque do apóstolo Paulo dizendo que já havia escrevido uma carta de forma muito contundente e forte, que não bate com a segunda que nós temos aqui, no caso seria a primeira. Então o entendimento é que a primeira carta que nós conhecemos foi a segunda carta, e a segunda carta que nós conhecemos é a quarta carta. Então é importante que nós tenhamos isto de forma bem clara nesta introdução. Então nesta oportunidade, irmãos, nós iremos iniciar a exposição dessas duas extraordinárias cartas e temos a expectativa de sermos abençoados. Vamos ler então o texto? Vamos ler. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e vamos ler do capítulo 1, do versículo 1 até o 9 do primeiro capítulo da primeira carta. E o texto diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus estejam com vocês. Verso 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nos rendemos a Ti, Senhor, neste momento de exposição da Tua Palavra. E queremos Te pedir, ó Deus, a intervenção do Teu Santo Espírito. Ilumina, ó Deus, a nossa mente. Faz com que, ó Deus, possamos aprender da Tua Palavra, sermos alimentados dela. Que as Tuas mãos, ó Deus, estejam estendidas neste momento, Senhor. E que a Tua Palavra, ela encontre o nosso coração quebrantado para compreender a Palavra e para também, ó Deus, nos curvar a ela como autoridade sobre as nossas vidas. Ó Deus, abençoa-me, ó Deus, neste momento. Vai adiante do pregador, Senhor, e que, ó Deus, assim, nós possamos ouvir a Tua voz falar ao nosso coração. No nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Meus irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja que havia sido muito abençoada por Deus. Nós podemos ver isso nas primeiras letras que lemos aqui no primeiro capítulo. Uma igreja muito abençoada por diversos aspectos. Quando Paulo então inicia sua carta, reconhece então logo no início do capítulo que Deus havia então abençoado aquela igreja com toda sorte de bênçãos espirituais, com dons, com presença, com coisas maravilhosas que nós podemos identificar aqui, que vamos detalhar ao longo da reflexão de hoje, da nossa exposição. De tal forma que não lhe faltava nenhum dom. O apóstolo Paulo destaca isso. Corinto, irmãos, portanto, era uma igreja carismática no sentido bíblico da palavra. Ou seja, tinha os carismas do Espírito Santo, os dons através dos quais desenvolvia seus serviços prestados, culto ao Senhor, o cumprimento então da sua missão neste mundo. Era uma igreja bíblica, uma igreja que cria em Cristo Jesus como seu Salvador. Um relatório então vindo da casa de Cloe, está no verso 11, vai ser tema para assunto da próxima exposição de domingo que vem. Trouxe então tristes informações, irmãos, sobre a igreja. Ou seja, a igreja que o apóstolo Paulo havia fundado há 3 anos, estava agora passando por um problema muito sério, e este relatório vem. Alguém da casa de Cloe chega para ele
e aí vai agora dizer para ele, olha, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso. E o apóstolo Paulo, então, ele agora se debruça, né, diante de todo um coração pastoral, de cuidado para com aquela igreja, procura agora encorajar aqueles irmãos para que eles pudessem perceber o que Deus fez, que posturas que estavam sendo vivenciadas não estavam corretas diante do Senhor, e que eles precisavam de fato voltar-se para os caminhos, para a vontade de Deus, que havia então sido perdido ao longo do tempo. Infelizmente, irmãos, por alguns motivos desconhecidos, a igreja de Coríntios, que havia sido fundada pelo apóstolo Paulo neste tempo, começou então a se desviar dos seus padrões e conduta e de toda a doutrina que foi ensinada pelo apóstolo Paulo. Em algum momento eles se perderam na condução. Esse desvio foi a razão pela qual o apóstolo Paulo escrevesse as cartas, com a finalidade então de fazer com que houvesse um retorno, né, àquilo que ele tinha ensinado anteriormente. Por fim, irmãos, fica claro nesta elucidação o interesse e o amor do apóstolo Paulo. Ele não deixou para lá, ele não mandou um recado apenas, ele escreveu 4 cartas, entendeu? Com conteúdo contundente, para que ele pudesse encorajar aquela igreja, ensinar e trazer a igreja ao entendimento de que eles precisavam voltar para os caminhos. Observe que os aspectos da graça, então, são colocados, irmãos, dentro de um parâmetro de santidade e de temor a Deus como um ponto alto que eles deveriam ver. Ou seja, é uma carta que chama a igreja a uma vida de santidade. É uma carta que traz a igreja do Senhor a perceber o que de fato é temor a Deus. E que não adianta viver na igreja, cultuando, louvando, fazendo missões e etc e tal, quando de fato esses parâmetros eles foram perdidos ao longo da caminhada. Então isto fica muito claro para nós, e é exatamente, irmãos, no verso 1, quando Paulo inicia a sua carta com uma eloquente apresentação acerca da sua pessoa. Observe que o primeiro verso, Paulo então se apresenta, ele se afirma como quem ele é, ou seja, a sua autoridade ela é resgatada aqui na carta, para que os irmãos pudessem ver que quem estava escrevendo não era qualquer pessoa, mas era um apóstolo de Cristo Jesus. Observe que ele diz, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo, e o irmão Sóstenes. Observe que aqui, neste ponto, ele se apresenta como apóstolo de Cristo. Naquele ato, então, em sua companhia estava este irmão em Cristo chamado Sóstenes. E quem é Sóstenes? Identificado, então, irmãos, como uma certa incerteza daquilo que, de fato, quem era Sóstenes, mas os fortes indícios apontam que Sóstenes era alguém mencionado com este mesmo nome no livro de Lucas, capítulo 18, verso 17, quando ele era, então, líder da sinagoga em Corinto, na própria cidade de Corinto. Então, há fortes indícios que é a mesma pessoa. Ele era um judeu, cuidava da sinagoga, mas ele foi alguém que defendeu Paulo. Paulo não podia ser preso naquele momento, na ocasião de Atos dos Apóstolos, e Sóstenes foi quem ficou em defesa de Paulo, diante do discurso do apóstolo Paulo. Então, soltaram Paulo, mas apedrejaram Sóstenes, quase à morte. E esse Sóstenes, certamente, sendo ele o mesmo Sóstenes, ele agora era alguém alcançado pela graça salvadora do Senhor, era alguém convertido ao cristianismo, e estava agora na companhia do apóstolo Paulo, na ocasião em que Paulo escreveu a carta aos Coríntios, para a gente saber quem era Sóstenes, né? Então, irmãos, observe que o ponto alto é que neste verso, Sóstenes ele é apresentado então como irmão em Cristo. E está ali agora, viveu os sofrimentos também do Evangelho. Ele foi apedrejado por conta de Cristo, do Evangelho, sendo ele líder da sinagoga, mas ele estava ali compartilhando os sofrimentos do apóstolo Paulo também, que não foram poucos. Assim, queridos, o verso 2 dá o destino para onde a carta foi. E a gente precisa lembrar de um detalhe neste verso 2. Aí diz aqui, a igreja de Deus, ou seja, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, como todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, nós podemos observar claramente, queridos, que esse detalhe interessante, que a quem se destina a carta, Paulo então escrevendo, a igreja de Deus. E quando ele fala sobre a igreja de Deus que está em Corinto, ele já começa então já dar sinais daquilo que ele vai falar sobre a divisão,
que está apontada lá no capítulo 3, o verso 8. Quando disseram assim, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, e o outro diz, eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele já entra neste versículo, capítulo 3, né, melhor dizendo, e ele já diz, olha, nem eu sou nada, nem Apolo é nada, todos somos de Cristo e ponto final. Então aqui no início do capítulo, versículo 2, ele já diz que a carta foi escrita à igreja de Deus. Pronto, então, de quem é a igreja? De Deus. A igreja de Deus. Então, ele já começa a dar resposta aqui, a sinalização do seu entendimento acerca de quem pertence à igreja. Que não tem esse negócio de é de Paulo, é de Apolo ou é de Cristo. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja é de Deus. E assim, irmãos, o apóstolo Paulo faz essa defesa, e esta seria então uma resposta, né, aos partidaristas da igreja, para que pudesse já ter um entendimento acerca da tocada da música que seria a carta. Paulo então, irmãos, já inicia, né, nesse verso 2, dizendo que a igreja é de Deus, e ele se posiciona de maneira forte e assegura então a propriedade da igreja sendo do Senhor. E isto muito, irmãos, nos ensina, pois neste particular de que a igreja é de Deus, nós precisamos lembrar aqui de algumas coisas importantes a serem destacadas para nós aqui e para a igreja do Senhor no mundo inteiro. Irmãos, quem comanda a igreja do Senhor é o próprio Senhor. Quem comanda a igreja é o próprio Deus. Ele é quem comanda a igreja. Observe, irmãos, que é Deus quem dá pastor à igreja segundo o seu coração, conforme Hebreus 17. É Ele quem levanta, é Ele quem põe. Quando Ele quer tirar, Ele tira. Quando Ele quer ampliar, Ele amplia. Quando Ele quer diminuir, Ele diminui. Porque a igreja é dEle, não é de ninguém. Observe, irmãos, que é Deus quem abate aqueles que estão à frente quando é necessário. Lembra do sacerdote Elias? Aliás, Eli? Ele é um grande exemplo. Mas, irmãos, quem dá crescimento à igreja é o próprio Deus. Nós vamos ver isso no capítulo 3, verso 7. É Deus, irmãos, quem está de fato cuidando da igreja. E todo aquele que prejudica a igreja com suas ações, está mexendo com o próprio Deus. Então, quem faz algo contra a igreja do Senhor, está fazendo contra o Senhor. Porque a igreja é dele. A igreja pertence a ele, não pertence às pessoas. Quem achar que está fazendo algo contra a igreja para atingir A, B ou C, está enganado, está atingindo a igreja, ao próprio Deus. Quem é, irmãos, desleixado para com a igreja do Senhor, precisa rever seus conceitos com o próprio Deus, porque a igreja é de Deus, a igreja não é de uma pessoa. Mas este endereçamento, irmãos, segundo o apóstolo Paulo, se amplia de forma importante, pois ele diz que a carta é a igreja de Deus, a igreja de Deus que está em Corinto, porém, ele diz aos santificados em Cristo, aos chamados para ser santos, e também ele diz, juntamente com todos os que invocam o nome do Senhor em todos os lugares, e isto nos envolve. Ou seja, esta carta, ela foi escrita especificamente com uma razão, com um propósito de abençoar e ajudar aquela igreja específica, porém, os princípios que estão resguardados nela se amplia para toda a igreja do Senhor que está espalhada no mundo inteiro, onde esta carta chegar. Então, nós aqui em Mangabeira somos privilegiados porque esta carta ela serve para nós também. E, irmãos, este endereçamento nos informa que o conteúdo desta carta, ou melhor, os princípios dela, são importantes, maravilhosos e precisamos levar em consideração, pois somos parte da família da aliança do Senhor. Ele tem aliança com esse povo aqui, e nós somos povo dele, e a igreja é dele, e ele é quem guia a igreja e conduz a igreja, e hoje está aqui para nos ensinar. O homem e a mulher ímpios não compreenderão, eles podem até não compreender aquilo que nós vamos tratar aqui durante essa exposição. Não desfrutarão então do poder da palavra que transforma e que disciplina para o bem, para a nossa preservação de vida, para a vida eterna. E isso, irmãos, está muito claro no início desta carta. Portanto, esta pregação é para mim, esta pregação é para você que está me ouvindo, é para todos nós, é para nós que pela graça redentora
aquilo que foi dito aos coríntios está sendo dito para todos nós aqui. Observe, queridos, que o verso 3, então, nos traz uma saudação que nós já estamos bastante familiarizados com ela, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então, queridos, observe que diante da autoria e do destinatário desta carta, o apóstolo Paulo saúda espiritualmente e fala graça e paz de Deus. E meus irmãos, estas palavras podem até dar um entendimento de simplicidade ou de ser algo simplista, mas eu queria trazer a sua atenção para essas duas palavras que são importantes. Quando nós assim dizemos, queridos, essa forma de cumprimentar o servo do Senhor ou a igreja, como foi aqui, em certo sentido resume, irmãos, toda a perspectiva teológica de Paulo. Paulo então tinha um entendimento claro que a soma total das atividades de Deus com suas criaturas humanas que alcançou salvificamente é encontrada nessa palavra graça, porque é pela graça sois salvos. Estamos aqui por conta da graça do Senhor. Caminhamos porque Deus é gracioso para conosco. É um favor que nós não merecíamos, mas Ele deu isso. Então, quando falamos em graça, não é qualquer coisa. Quando falamos em graça, remete-nos a compreender e dar a devida importância àquele que nos deu da sua graça, para sermos quem somos. Ou então nós somos arrogantes o bastante para achar que esta graça não vale nada, ou que nós não precisaríamos dela, ou que isso é bobagem. Queridos, que os nossos corações olhem para este verso, que possamos ter clara compreensão. Deus se deu, e Ele de forma misericordiosa e abundante em Cristo nos alcançou. Amém? Observe que Charles Wesley, que é irmão de John Wesley, ele escreveu: nada é merecido, nada pode ser alcançado, tudo é misericórdia absoluta, imensa e gratuita. Precisamos dar valor a isso. Observe, irmãos, que os tais benefícios graciosos são experimentados pelos destinatários desta graça. Então, se você que está me ouvindo, você foi alvo desta graça, precisa entender que tudo está entrelaçado, onde se encontra a palavra paz, que significa bem-estar, plenitude, estar tranquilo com Deus. Assim, meus irmãos, uma palavra procede da outra, as ambas procedem de Deus, nosso Pai, e se tornam reais na história humana, quando então, no advento de Cristo, Ele disse: eu sou a paz, e a minha paz vos dou. Ou seja, graça e paz, duas palavras extraordinárias para nós nesta noite. Uma nota final então, desta perícope, do verso 1 ao verso 3, que nós estamos terminando aqui. Portanto, sobre a saudação como um todo, a saber, a sua ênfase, ela é na pessoa de Cristo. E observe, irmãos, Paulo então, do verso 1 ao verso 3, ele fala coisas que são importantes e atribui tudo a Cristo. Quando ele diz: eu sou apóstolo de Cristo. Quando ele diz: os coríntios se tornaram crentes, foram santificados, pois a carta é para eles. Eles foram santificados em Cristo. Cristãos de todo o mundo são designados então como aqueles que invocam o nome do Senhor e são destinatários também desta carta em Cristo. E a graça e a paz da parte de Deus, que se tornam reais por meio da pessoa de Cristo. Observe que o apóstolo Paulo tem todo um cuidado estrutural em apontar para o Senhor Jesus, o dono da igreja, a pessoa que veio como expressão do amor de Deus para morrer na cruz e nos resgatar do império das trevas. Assim sendo, irmãos, do verso 4 ao verso 8, nós vamos encontrar aqui uma ação de graça, que é o tema da perícope, do verso 4 ao verso 8. E meus irmãos, ação de graça, queridos, é um ato de reconhecimento e gratidão a Deus. Um ato de reconhecimento e gratidão a Deus. Você já agradeceu hoje a Deus pela sua vida? Você já agradeceu hoje a Deus pela salvação que lhe alcançou? Será que nós já agradecemos no dia de hoje pelo alimento que serviu-nos à mesa? Será que nós agradecemos a Deus pelo privilégio de estar hoje aqui?
Queridos, observe que a ação de graça, de fato, faz parte deste início de carta, quando o apóstolo Paulo, então, ele reconhece com gratidão a Deus por suas bênçãos e provisão. Ou seja, quem diria que Deus derramaria graça sobre vocês, moradores de Corinto? Em outras palavras, ele está dizendo isso. Como é que pode, aos olhos humanos, a cidade de Corinto seria o último lugar que a pessoa poderia ir lá para encontrar um terreno favorável para a plantação de uma igreja? Mas o apóstolo Paulo foi, porque Deus é o dono da igreja, e para Deus tanto faz ser aqui, ali, onde for, onde é difícil. Para Deus não tem impossível, nem difícil, nem nada. E ali então foi plantada aquela igreja. Ou seja, nós podemos, irmãos, olhar para esta realidade de ação de graça e poder então dizer: quem era eu para poder estar usufruindo de graça e de paz? Quem era eu que fui trazido pelas mãos graciosas do Senhor para mudar toda a minha estrutura de vida, toda a minha cosmovisão, e reconhecer que Ele é o Salvador da minha vida, e Ele prometeu que me daria a vida eterna? Quem era eu para merecer tudo isso? Observe, irmãos, que com a ação de graça o apóstolo Paulo começa a enumerar especificamente as graças que foram dadas àquele povo, as quais ele está então agradecendo numa lista que se estende aqui, o que Deus fez por aquele povo. Observe, irmãos, que do verso 4 em diante, quando ele diz: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que o verso 8, ele finaliza a sua ação de graça dizendo: Ele também os confirmará até o fim Ele confirmará, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, irmãos, que a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz em seu louvor a Deus, em sua gratidão a Deus, em tudo vocês foram enriquecidos, em toda a palavra e conhecimento. Queridos, observe que aquela igreja, mesmo vivendo os seus problemas, mesmo vivendo momentos de dificuldade, de declínio, de distanciamento, mesmo vivendo tudo isso, o apóstolo Paulo faz aqui um destaque na sua lista de graças, de coisas boas que Deus deu para eles. A primeira é: vocês foram enriquecidos em toda a palavra e conhecimento. Paulo, irmãos, está convencido de que os crentes em Corinto receberam recursos espirituais que necessitavam para cumprir o seu chamado. De forma muito clara, irmãos, Deus então graciosamente os dotou de duas coisas: fala e conhecimento, ou seja, pregação e liderança. Duas coisas que a igreja precisa para caminhar. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês na igreja aí de Corinto têm palavra, têm pregação, vocês alcançaram uma liderança com sabedoria, vocês têm conhecimento. Ele dá esse destaque, irmãos, e como isto está em falta hoje nas igrejas. São igrejas que ocupam seus púlpitos com caso, com história, com coach, com tudo quanto é de coisa, só não é pregação da palavra de Deus. A carta aos Coríntios, eles foram beneficiados, Deus os deu enriquecimento na pregação da palavra, na fala e também no conhecimento. E isto, irmãos, são dons essenciais para uma igreja saudável, apesar de eles viverem distante em alguns aspectos da vida. A maioria das pessoas, irmãos, pensam que essas riquezas, elas verdadeiramente só têm sentido quando são coisas produzidas aqui na terra. Se nós pudéssemos olhar aqui, se fôssemos olhar aqui de forma recortada, sem olhar o contexto, iríamos dizer que aqui era uma igreja rica. Vocês foram enriquecidos. Mas a gente precisa ler o resto do versículo e compreender que esse enriquecimento aqui são de coisas muito mais valiosas do que dinheiro, do que os bens que alguém possa ter em enriquecimento. Observe, irmãos, que quando nós olhamos então para isto, nós podemos ver que quando
para o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, olha para este enriquecimento aqui, somos convictos de que este enriquecimento, ele vai muito mais além. Está falando de coisas celestiais, de coisas eternas, coisas que são valores que não serão tirados, que não se acabarão. Eles foram enriquecidos, irmãos, por uma graça que foi dada a eles, por uma paz de Deus, e eles foram enriquecidos então com o maior tesouro que o coração pode ter, o Senhor Jesus. Eles tinham Cristo no coração, apesar dos problemas. E meus irmãos, a segunda coisa que vemos nesse bloco de versos aqui é o testemunho de Cristo confirmado neles. Ou seja, apesar de tudo que eles viviam de dificuldade, que foram alvos da carta, das cartas escritas, eles continuavam crentes, prezando pelos pilares do cristianismo. Eles criam, com exceção, como eu falei, daqueles que resumidamente achavam que Cristo não ressuscitou dos mortos. Mas eles também, irmãos, tinham dons. Eles tinham muitos dons. E o que acontece? Apesar de uma igreja carnal, apesar de uma igreja com tantos problemas, com divisão, ela possuía um leque completo de dons. E eu queria ler com os irmãos no capítulo 12 e os versos 8 e 9. Irmãos, uma igreja completa, uma igreja com ferramenta humana, com material humano disponível, uma igreja que de fato é como o apóstolo falou, não faltava nada. Porque observe, queridos, a partir do verso 8 do capítulo 12, quais eram os dons que aquele povo recebeu? Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Ou seja, haviam pessoas com palavra de sabedoria, não é? A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé. Observe que a outro, no mesmo Espírito, dons de cura. A outro, operações de milagre. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-la. Mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. E isto nos ensina muitas coisas. Nem todo mundo faz tudo. Deus, Ele tem coisas específicas para cada pessoa. E a igreja aqui viveu plenamente esta variedade de dons espirituais que o próprio Deus, Ele deu à igreja, dotou a igreja em tudo isso. Assim sendo, irmãos, Cristo, Ele confirmará a vida deles, ou seja, a crença deles, o temor deles, até o final. Até o fim havia esta palavra de esperança, e não por conta do que eles eram, irmãos. Não é por conta deles, mas é por conta daquele que o chamou. É por conta da fidelidade de um Deus que chama os improváveis para serem santos, assim como nós. E aí, queridos, observando de forma muito abençoadora para nós, no verso 9, queridos, ele faz um encorajamento. E nisto, nas suas palavras, ele ancora a confiança na fidelidade de Deus, chamando-os à comunhão com Jesus Cristo. No verso 9, ele diz: fiel é Deus. E nestas duas palavrinhas, fiel, nas três, né? Fiel é Deus. Muita gente recorta isso aqui para uso próprio de suas vontades errôneas, não é? Deus é fiel, como um amuleto, como uma marca, como um chavão, para a aprovação de, às vezes, coisas que estão totalmente fora do caminho do Senhor, totalmente fora da palavra, e diz: Deus é fiel. Às vezes a pessoa está com atitudes erradas, planos totalmente fora da vontade do Senhor, e ainda diz assim: Deus é fiel. Opa, cuidado com essa expressão, pois aqui ela está sendo utilizada, irmãos, para algo extraordinário, algo que eu e você precisamos entender. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão, a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E este verso aqui, queridos, nesta fidelidade de Deus de nos trazer a comunhão com o seu Filho, acontece de forma notável
o uso deste termo comunhão, essa comunhão que todo crente deve ter com Jesus Cristo. Essa comunhão neste verso chama-nos então a atenção, não somente dos cristãos de Corinto, para um trabalho que precisava ser realizado como fruto de uma obra salvadora, mas também para nós aqui. Então, se o clímax da salvação é que os filhos de Deus estejam reunidos com eles, observe, irmãos, a vida da igreja deve refletir este princípio. Eu vou repetir. Se o clímax da salvação é que os filhos de Deus estejam reunidos com eles, a vida da igreja deve refletir este princípio. Ou seja, nos ajuntamos por quê? Por que que a gente tem que buscar em Deus, amar a igreja, a sua noiva, estarmos juntos, estarmos aqui? Há um significado para isso. Há de fato uma comunhão a ser vivida, a ser cultivada. E igreja não é parede, igreja é povo de Deus. Então, quando eu não quero mais estar na comunhão dos santos, eu não compreendi de forma muito clara os aspectos do que isto representa neste verso. Quando nós lemos e dizemos: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão. Chamados à comunhão é que todos nós fomos chamados a esta comunhão. E esta comunhão ela é vivenciada no aspecto do ajuntamento dos santos. Observe, irmãos, que nisto nós cultivamos uma comunhão mútua entre os irmãos, de maneira a confirmar os seus pertencimentos de cada um de nós com este corpo. E meus irmãos, por isso que a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é de fato um tratado importante, de uma consciência clara e profunda sobre o que é ser igreja do Senhor. Assim sendo, irmãos, a expressão inicial, fiel é Deus, garante que, assim como o primeiro propósito será efetivado, isto é, como tal é certo que eles desfrutam da comunhão com o Senhor Jesus no seu dia final, ou seja, até o final de todas as coisas, também é certo que a igreja deve e viverá em comunhão com os seus membros. E aí, meus irmãos, para que nós possamos concluir a nossa reflexão de hoje nesses primeiros versos introdutórios da carta aos Coríntios, eu preciso lembrar, irmãos, a cada um de nós que nós fomos santificados em Cristo. Nós não somos perfeitos, glorificados ainda em Cristo, pois isso acontecerá no último dia, naquele grande dia, quando Ele vier buscar a sua igreja. E nós receberemos um corpo incorruptível e deixaremos para trás a incorruptibilidade. Porém, hoje nós já somos por Ele santificados, ou seja, separados. O santificado é separado, é não estar mais no curso do mundo, mas agora vivendo a nova roupagem em Cristo. Nós somos, irmãos, chamados a uma vida de santidade. Fomos chamados a sermos santos. E isto é algo importante na compreensão daquilo que nós precisamos visualizar em relação ao que o Senhor fez por sua graça e por sua paz sobre as nossas vidas. Nós somos, irmãos, enriquecidos nele. Assim como aquela igreja ela foi enriquecida, nós também fomos enriquecidos no Senhor. O Senhor tem derramado do seu poder sobre nós, tem nos ajudado, nos conduzido, nos guiado, tem nos sustentado. O Senhor tem feito com que a sua graça e a sua paz tenha nos alcançado a cada dia. E o que nós precisamos fazer, irmãos, é nos curvar diante disto, reconhecer que de fato Ele é, e que o nosso coração seja uma constante ação de graça a Ele, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Observe, irmãos, que Ele nos confirmará até o fim, ou seja, haverá um final na nossa história, que Ele haverá de confirmar-nos, de nos sustentar até o fim, de fazer com que todos nós possamos chegar no último dia e receber do Senhor as boas-vindas para o lar eterno celestial. Assim sendo, irmãos,
fomos chamados à comunhão com o Senhor Jesus, o nosso Salvador, assim como também para que nós pudéssemos viver a comunhão dos santos aqui na terra. Apesar, irmãos, das imperfeições da igreja, conforme o contexto que nós vimos em Corinto, resultado da nossa ainda presente natureza caída, a igreja ela não é perfeita, pois ela é composta por pessoas pecadoras, regeneradas em Cristo, santificadas pelo poder do Senhor. Mas a igreja ela não é perfeita. E você que frequenta a sua igreja, que está aqui, quem sabe, visitando a igreja, e que está aqui, que faz parte desta igreja, ao pensar em dizer eu vou mudar de igreja, veja bem quais são os motivos. Porque os problemas existem em todas as igrejas. Toda igreja tem problema, toda ela. Aqui pode ser um, em outra pode ser outro problema, em outra pode ser outro problema. Só não vamos encontrar problema no dono da igreja, que é o Senhor Jesus. É o Senhor perfeito, que é cultuado e exaltado no culto. Nele nós não vamos encontrar nenhuma decepção. Os homens podem nos decepcionar, mas o Senhor Jesus, o nosso resgatador, Ele é perfeito. Nele podemos confiar. Ele está presente em nosso meio e Ele nos ajudará a continuar mesmo em meio às dificuldades. Observe, irmãos, que esta certeza da efetividade da obra de santificação de Cristo tem operado de fato em nós, deve então nos levar a ter em uma alta e excelente visão quanto à igreja. Precisamos amar a igreja, irmãos. Amar a igreja porque ela é do Senhor. A igreja não é uma obra humana. Foi Jesus quem disse sobre esta afirmativa, Pedro: eu instituirei a minha igreja e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Então eu preciso me curvar a isso e entender que eu faço parte da igreja. Eu não sou igreja. Você sozinho não é igreja, como muitos começaram a dizer aí nas mídias e etc. Não. Igreja é quando nós estamos aqui. Aí somos igreja. Eu sozinho faço parte dela. Mas a igreja é quando os santos se juntam para louvar e engrandecer o Senhor. Por fim, irmãos, eu queria convidar os irmãos para louvar. Um louvor com a igreja. Mas uma igreja genuína, irmãos, pode ser até fraca. Uma igreja cristã, verdadeiramente, ela pode até ser fraquinha. Mas o sumo pastor dela é forte. Amém? O sumo pastor dela é forte. É forte. E é na sua força que nós nos alegramos, pois ele tem cuidado, irmãos, da igreja dele aqui, neste lugar. De maneira que podemos contemplar na face uns dos outros o poder regenerador do Senhor. Quando nós olhamos para a face dos irmãos que fazem parte da igreja, pode subir, nós podemos e precisamos ver o reflexo desta graça e dessa paz que foi derramada sobre os irmãos, sobre a igreja. Assim sendo, queridos, o poder do nosso Deus, que confirma nosso chamado à santificação e a certeza da nossa salvação, é o dono da igreja. Que o Senhor nos abençoe grandemente. E se você não é parte ainda da igreja do Senhor, você pode fazer isso hoje. Quem sabe essa palavra é para você. Em lugar nenhum do mundo se desfrutará de graça e de paz, somente em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor e louvar.